Bem-vindos à nossa nona aula, né, a nossa penúltima aula deste curso. Como eu falei antes, esse curso ele tem o intuito, né, de mostrar de maneira simplificada, sem adentrar muito em detalhes, nas diversas opções que existem, né, até porque o Moodle ele é muito extenso, né, ele tem muitos recursos, então eu planejei esse curso no sentido de mostrar assim, as principais os principais recursos educacionais, como é que a gente cria ele, como é que a gente faz uma configuração inicial, algumas das outras opções que existem, né? Não abordei todas as opções, né? Longe disso até de abordar todas as opções que o Moodle possui, porque realmente é muitos recursos, mas o intuito foi mostrar, né, nesse sentido, como planejar, né, atividades básicas, né, para os alunos utilizando os recursos do Moodle. A partir disso, a gente trabalhou com vários deles, né, já trabalhamos com a apresentação de informações com rótulos, fóruns, arquivos, links, outros que a gente trabalhou aqui também, o chat, a gente trabalhou também com glossário, com lição, questionário, tarefa, wiki, arquivo, livro, enfim, a gente trabalhou com quase todos os recursos disponíveis aqui nativamente no Moodle e também vimos outras partes de configuração do Moodle, etc. Nessa aula, então, a gente vai trabalhar no sentido de ver mais alguns recursos relacionados aos participantes, que são os grupos e agrupamentos, e também as notas, como a gente faz para corrigir uma atividade, visualizar as notas, etc. Bom, os grupos, por padrão, a gente não tem, né, na disciplina criada nesse formato aqui, a gente vai inserir os participantes e eles não estão inclusos em nenhum grupo aqui. Ó. Então, o que acontece? Eu tenho nenhum grupo, eles estão todos pertencentes à disciplina em geral. Né? Para que serve um grupo ou um agrupamento? Bom, um grupo ele serve para mim pegar um número X de alunos ou participantes da disciplina e colocar ele dentro daquele grupo e a partir disso eu posso selecionar, por exemplo, se tal atividade, tal material, tal recurso vai ficar disponível, visível somente para aquele grupo. E aí eu posso, por exemplo, ter, principalmente é muito utilizado isso em disciplinas, em cursos EAD, disciplinas que têm polos EAD, né? Em que eu vou separar grupos de acordo com os polos. Daí eu crio ali o polo X, daí eu tenho os alunos que pertencem àquele polo, o polo Y, que tem aqueles alunos, e o polo Z, que tem aqueles alunos. E aí, por exemplo, se eu tenho que adicionar uma atividade específica para aquele polo ou material específico, eu posso limitar isso a estar visível somente aquele grupo de alunos, né, que pertencem àquele grupo específico. E o que seria o agrupamento? O agrupamento eu posso adicionar grupos, então ele é um nível maior. Então eu tenho os grupos, né? E aí digamos que eu quero pegar ali 3 grupos, né? Eu tenho 10 grupos, eu quero pegar 3 grupos e criar um agrupamento, que daí eu vou largar material para aqueles 3 grupos, porque vai ser o mesmo. Os mesmos materiais para aqueles 3 grupos. Então eu crio um agrupamento, adiciono esses 3 grupos e aí eu seleciono o agrupamento e deixo disponível aquele material somente para este agrupamento. Então o grupo eu separo, né? E o agrupamento eu tenho vários grupos dentro de um agrupamento. Como é que a gente vê isso no Moodle? Geralmente, dependendo da versão, muda um pouquinho a visualização, né? Nessa versão eu tenho participantes, né? Eu venho aqui em participantes e eu venho aqui nessa engrenagem aqui e tenho grupos. Às vezes ele pode aparecer aqui nas laterais, né, em um dos dois lados, ou aqui em alguma outra disposição, mas o importante é vocês localizarem a aba grupos, né, a opção grupos aqui. Ó. Então aqui dentro eu posso criar os grupos. Né? Então eu vou vir aqui ó, criar um grupo. E vou colocar que esse aqui é o grupo A, por exemplo. Ou vou colocar aqui que esse é o grupo de Santa Maria, por exemplo. Posso dar uma descrição para o grupo, um ID, mensagens, etc. Até adicionar uma imagem para esse grupo. No momento, isso aqui não nos é necessário. E salvar mudanças. Posso até ter aqui um código de inscrição que tu vai ter que ter disponível aquele código para te estar presente naquele grupo.
Coloquei aqui, criei o grupo de Santa Maria, vou criar aqui o grupo Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre, criei o grupo, beleza. Então, o primeiro passo, quando a gente quer separar por grupos, é ter a criação dos grupos. Então, eu criei os grupos aqui, esse zero que está aqui entre parênteses significa que eu não tenho nenhum usuário adicionado a esse grupo. Nesse Moodle que eu criei, eu tenho dois usuários. Eu tenho o usuário aqui, ó, usuário aluno 01, e eu tenho o participante aqui, aluno 02, ó. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o aluno 01 em Porto Alegre. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, Porto Alegre, adicionar, remover usuários, ó. E eu venho aqui e seleciono, ó, aluno 01, ó. Eu posso até selecionar mais, ó, daí se eu quiser selecionar mais pessoas, eu pressiono a tecla Shift, ó, e clico no início de uma e vou clicar onde eu quero parar, ó, e ele seleciona tudo, tá? Se eu quero adicionar somente o aluno 1, cliquei nele, adicionar, ó. Ele adicionou, beleza, tá aqui, voltar para os grupos. Não importa o papel, né, pode ser estudante, professores, enfim, né, eu posso adicionar nos grupos qualquer papéis ali de usuários. Vou vir em Santa Maria, ele carregou aqui 0, ó. Se eu vim em Porto Alegre, tá aqui o meu aluno 01, vou adicionar o aluno 02, ó. Adicionei o aluno 02, fechei, beleza. Então, o aluno 01 está em Porto Alegre, aqui o aluno 01, e o aluno 02 está no grupo Santa Maria. Ótimo, tranquilo, certo. Daqui a pouco a gente já vai ver o agrupamento. Vou abrir aqui uma nova aba da nossa disciplina. E aí, olha só como é que eu posso trabalhar com isso. Ó. Por exemplo, eu posso vir aqui em participantes, né? E aí eu já vou ver que eu tenho os grupos separados aqui, já mostrou para mim, ó, que o aluno 01 pertence a Porto Alegre e o aluno 02 pertence a Santa Maria. Então, o que acontece? Eu posso vir aqui e separar, por exemplo, que a minha atividade teste pode ser aqui avaliação sobre o Word. Que a minha avaliação sobre o Word, ela vai estar disponível somente para quem pertence ao grupo de Porto Alegre, que é o aluno 01. Então, vou vir aqui, vou editar, então não importa se a atividade já estava liberada, né? Vou editar e eu vou vir aqui em restringir acesso, ó. Restringir acesso e eu vou adicionar uma restrição. E olha só quantas opções ele nos dá. Eu posso adicionar restrições do tipo de conclusão da atividade, que requer que o estudante conclua algum outro tipo de atividade. Então, por exemplo, assim, ó, olha só que bacana. Se eu tenho dois questionários, eu quero que ele vá responder este questionário aqui somente depois que ele respondeu o primeiro questionário, eu posso fazer aqui uma restrição. Ó. Eu posso ter também datas, notas, perfis, se eu quero que só estudantes ou só professores possam visualizar esse recurso educacional. E eu posso ter grupo aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter a opção grupo. Cliquei em grupo e eu vou dizer, ó, que somente o grupo de Porto Alegre pode ter disponível esta atividade. Vou salvar e voltar para o curso. Automaticamente ele já vai mostrar aqui para mim, ó, disponível se você faz parte do grupo de Porto Alegre. Quem é que é o grupo de Porto Alegre? É o aluno 01. Então, se eu atualizar aqui, ó, aluno 01, apareceu para mim, ó, atividade, que era atividade avaliação sobre o Word, apareceu para mim normalmente aqui, ó, aluno 01. Por quê? Porque ele pertence ao grupo de Porto Alegre. Agora, se eu vim aqui no aluno 02, que é o aluno que pertence ao grupo de Santa Maria, ó, e atualizar, ele não pode, ó, tô tentando clicar, ó, não pode acessar essa atividade porque ele não faz parte do grupo de Porto Alegre. Então, olha só que bacana, né? Eu posso estar trabalhando com os recursos aqui, ó, e selecionando, né, estas restrições. Posso fazer isso aqui, por exemplo, para entrega da atividade extra, ó. Vou vir aqui e vou colocar que é somente para o grupo de Santa Maria. Então, vim aqui, grupo Santa Maria. Beleza. Salvei, voltei. Já está
em restrição aqui, eu consigo ver aqui e editar ela porque eu estou como professor, então o professor tem acesso a ela normalmente, né? Essa restrição aqui, apesar dela estar cinza, ela não se aplica ao professor, tá? Porque o professor tem o direito de editar. Vou vir aqui no aluno 01 que é de Porto Alegre, não consigo mais porque eu não pertenço a Santa Maria. Vou vir aqui no aluno que pertence ao grupo de Santa Maria, normalmente acessando a atividade. Então, é bem bacana a gente trabalhar com esse recurso. Para fechar essa parte do grupo e agrupamento, a gente precisa criar um agrupamento. Ó. Então, vou vir aqui, agrupamentos, vou criar um agrupamento. O agrupamento são grupos que são inseridos nele, porque eu posso ter situações assim, que eu tenho 10 grupos na disciplina, e eu quero que os 5 grupos recebam material. Em vez de eu ficar lá dizendo um por um dos grupos, eu posso criar um agrupamento com esses 5 grupos, e aí já selecionar o agrupamento específico. Então, vou colocar aqui teste, e vou dizer que salvar mudanças, vou dizer que ele vai ter tais grupos, ó, vai ter aqui, ó, mostrar grupos nos agrupamentos. Vou dizer que Santa Maria e Porto Alegre, segurei a tecla Shift aqui, ó, adicionar, Santa Maria e Porto Alegre pertencem ao agrupamento teste. Beleza. Tenho aqui o agrupamento teste, se eu vim aqui em participantes, aqui aliás, se eu vim aqui em participantes, tá aqui os grupos, o agrupamento não está sendo mostrado, se eu vim aqui atualizar, continua tudo normal. Se eu vim na entrega da atividade 01, editar configurações, vim aqui em restringir acesso e adicionar restrição, vocês podem ver que ele adicionou mais uma opção aqui, que é o agrupamento. Por que ela não foi adicionada antes? Porque ele não tinha um agrupamento criado. Eu adicionei aqui um agrupamento anteriormente, ó, então eu vou ter possibilidade de trabalhar com agrupamento. Ó. Agrupamentos, possibilidade de trabalhar com agrupamento. Vou colocar aqui teste, somente quem pertence a teste, salvar e voltar ao curso. Vocês podem ver que vai ficar cinza para mim, embora eu possa acessar, porque eu sou professor, mas vai ficar cinza porque eu não pertenço ao ao agrupamento teste, né? Ele fala aqui grupo, mas é o agrupamento teste. Mas vocês vão ver que tanto o aluno 01 quanto o aluno 02 estão acessando normalmente. Por quê? Porque ambos os grupos Porto Alegre e Santa Maria, no qual cada um pertence, estão inseridos no agrupamento. Então, bem bacana esse recurso. Para a gente encerrar essa aula, a gente tem as notas, né? As notas a gente pode trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, quando eu estou com um questionário, ó, eu automaticamente, quando eu estou fazendo a configuração dele, ó, eu tenho, por exemplo, aqui a opção nota. Só que eu não consigo adicionar a nota quanto é que vai valer aquele questionário. Por quê? Porque a gente adiciona naquele momento em que eu estou fazendo a inserção das perguntas, né? Então, por exemplo, aquela hora que a gente fez ali, vamos criar um novo questionário. Ó. Vou criar um novo questionário aqui, um questionário teste, e vou vir aqui em nota. Ó. Eu não tenho nota para aprovação, mas tenho tentativas permitidas somente 1. Habilitar aqui. E vou salvar aqui. O que acontece? No questionário, quando eu vim aqui, ó, e entrar nele para editar o questionário, eu posso definir aqui, ó, qual que vai ser a nota deste questionário, ou seja, né, quanto que ele vai valer, né? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que ele vai valer 10 pontos e gravei. E aí eu adiciono minhas questões, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma tarefa, que nem a gente tem aqui, ó, a tarefa, eu posso vir aqui no editar tarefa, vou vir aqui nas notas, e aqui ele tem a possibilidade de eu ter uma escala, né, ou ter pontos, que geralmente a gente trabalha por pontos, né, ou até adicionar uma outra pontuação. Eu posso dizer que essa atividade aqui vai valer 50 pontos no máximo, né, o máximo que vai ter para ele. O método de avaliação vai ser simples, né, categoria de notas a gente não tem nenhuma, e eu não tenho uma nota mínima para aprovação. Ó. Determina uma nota mínima para aprovação. Não tem, até poderia dizer que ele tem que tirar 40 para ser aprovado, né, para constar como aprovado.
e aqui salvou e voltou. Beleza. E assim a gente vai trabalhando, né? A gente pode ter, né, a definição das notas. Quando eu venho aqui no menu, que geralmente, ou se, nesse caso aqui no layout, o menu está aqui à esquerda notas, ou vocês podem ter à direita ou à esquerda, aqui embaixo o menu notas, ou até aqui em cima, ó, se eu vim aqui no editar da disciplina, eu tenho a configuração do livro de notas, a gente entra nas notas, ele vai mostrar aqui para mim todas as atividades, ó, todas as atividades que eu tenho. Aqui ele ainda está mostrando algumas atividades que eu deletei, que a remoção está em progresso, tá? Então ele ainda está mostrando aqui algumas atividades que eu deletei, então podem desconsiderar essas daqui. Mas o que está valendo é aqui, ó, tem a avaliação sobre o Word, que é essa aqui que nós criamos, né, a nossa avaliação sobre o Word. Eu tenho aqui o teste que eu criei agora também, ó, o teste que eu criei agora, e assim por diante. Então, por exemplo, a tarefa, eu tenho a entrega da atividade 1 e a atividade extra. Então, os alunos entregaram ela. Então, eu vou vir aqui na atividade, entrega da atividade 01 e vou ver quem entregou. Dos dois participantes, que é o aluno 01 e 02, uns entregou. Tarefa encerrada. Vou vir aqui ver. Eu tenho que esse rapaz aqui, ou essa menina, entregou e este daqui não entregou. Então, o que acontece? Como é que eu faço a avaliação dessa atividade? Eu posso vir aqui, ó, e clicar em nota, né? E aí eu posso definir qual que vai ser a nota desse aluno. Ó. A gente tinha posto que essa atividade valia 50. Vou colocar aqui que ele tirou 45 e eu posso dar um feedback aqui para ele dizendo o que ele errou e o que ele acertou, né? Ou se ele não errou nada, ou se ele errou tudo, e vou salvar. Ó. Então, salvei aqui, aluno 01, enviado para avaliação, beleza. Vou voltar aqui para a tarefa entrega da atividade 01 e vou ver que a nota está aqui, 45 de 50, e eu tenho também o feedback aqui. Comentários, também posso adicionar um comentário, caso seja necessário, né? Posso adicionar um comentário. Fora isso, eu tenho a avaliação da atividade. Então, aqui eu tenho também o outro aluno que não entregou, então esse aluno eu posso avaliar ele aqui, que ele tem uma nota 0, não entregue, por exemplo. E salvar as mudanças, né? Salvei as mudanças, posso voltar aqui, ver todos os envios, está aqui 0 de 5. Beleza, avaliei a atividade, dei um feedback da entrega da atividade 01. Excelente. Vou vir aqui, vou atualizar, ó. Ele vai aparecer para mim já a nota, né? E ele já apareceu aqui como verde, ó, porque se eu não me engano foi essa atividade que a gente disse que tinha que ter uma nota mínima, certo? Foi essa daqui? Acredito que sim. Tínhamos que ter uma nota mínima, ó. Coloquei aqui 40, esse cara aqui tirou 45, esse aqui tirou 0, então aqui ficou verdinho já, ó, significa que ele atingiu a nota mínima, e esse aqui não. E ele já vai dando uma média geral aqui, ó, das notas da entrega da atividade 01, e assim por diante eu vou tendo as notas aqui, até o final ele dá o total do curso, né? Então o importante é que vocês, quando forem criar as atividades, vocês criem as atividades seguindo, né, um padrão. Se a disciplina vai ter até 100 pontos, ou 200 pontos, ou algo assim, a gente vai criando as atividades para chegar a esse limite máximo, né? Existem muitas outras possibilidades da gente trabalhar aqui, ó, se a gente vir em configurações, da gente trabalhar com as notas, a gente pode ter pesos, a gente pode ter nota máxima, a gente tem questão de escalas, então tem muita coisa que a gente poderia estar avançando no sentido de notas, mas não é o intuito do curso, né? O intuito do curso é mostrar como trabalhar de forma simples e rápida, né? Nesses recursos. Dessa forma a gente consegue mostrar como avaliar uma atividade, como a gente consegue ver a composição das notas, né? O total. O aluno, se vir aqui, ó, em notas, ele consegue visualizar também as notas dele, ó, 45 de 50, 90%, muito bem,
e ele consegue visualizar o quadro de notas, o intervalo total ó, do curso. Vejam que aqui eu estou com 270, porque eu tenho várias atividades, né, somando aqui. Então, eu posso ter essas várias possibilidades. Aqui ele está contando ainda essas atividades aqui, né, que estão em remoção de progresso, remoção em progresso. Então, dessa forma, a gente tem, né, a possibilidade de trabalhar com a correção das atividades, trabalhar com os agrupamentos, grupos, numa disciplina do Moodle.